E o problema é porque nós construímos alguns pilares, nós construímos alguns totens, alguns ícones que nós colocamos como esses são os ícones que definem a nossa identidade. E se esses ícones são ameaçados, nós perdemos a nossa identidade. Nós vamos perder a nossa identidade porque a nossa identidade está em torno da democracia, da liberdade, da moral, da justiça, da ética. E todas essas coisas são boas e faz parte de quem nós, como sociedade, somos. Mas e se nós perdêssemos de fato tudo isso? Em que posição nós estamos? Onde isso nos leva? E o que isso faz de nós? O que isso tornaria você e eu? Se você perde o seu trabalho, que você está no seu processo de crescimento e você está no momento do auge da sua carreira e de repente houve uma mudança nos acionistas que mudou a política, e porque mudou a política, em pouco tempo alguém chega para você e diz, olha, tudo mudou, vai mudar toda a história e agora você vai ter que ir para outro lugar, ou talvez até nós vamos ter que cortar você. Como é que você se sentiria? Se você coloca a sua identidade na sua saúde e de repente você recebe um diagnóstico de que você tem uma doença grave, e a nossa talvez sensação seja, puxa, onde é que eu errei? E eu começo a me culpar, eu começo a imaginar se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e eu começo a querer se eu puder entrar numa máquina do tempo para tentar mudar as coisas lá atrás, e eu começo a ter vergonha dos outros. A gente demora um tempo para contar para o outro, olha, eu fui mandado embora. Olha, eu estou doente. Olha, o meu negócio está passando por uma crise financeira, talvez eu vou ter que fechar a empresa. Olha, a gente precisa de ajuda porque o casamento não está bom. Olha, eu estou com dificuldade com os meus filhos e eu preciso de ajuda. Nós temos medo, porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, mas você não dizia que confiava em Deus? Você não dizia que lia a Bíblia? Você não dizia que você ora? Você não dizia que era o atleta? E aí? Eu não faço exercício, como tudo que não presta e tudo mais, estou aqui, você está doente, então. Tá vendo? Você estudou, fez pós, fez mestrado, fez doutorado, e eu nunca estudei e estou aqui. Estou tranquilo, o que adiantou tudo isso? Então essas coisas começam a atormentar a gente, nós somos muito mais movidos pelo medo do que os outros vão pensar a respeito de nós, pelo medo do fracasso. E se eu perder de Golias? E se eu perder a luta? O que os outros vão pensar? Como é que vai ficar a minha história? O que vai acontecer? E nós começamos a olhar, a buscar, quem sabe, um resgatador. Talvez numa história que eu possa criar, talvez numa solução mágica que eu possa criar, ou talvez alguém que venha resolver o meu problema, talvez um empréstimo bancário, talvez alguém que interceda por mim, talvez, e nós estamos na busca de soluções, e nós precisamos parar e pensar soluções, e às vezes realmente nós vamos precisar pedir ajuda, e às vezes nós vamos precisar recorrer a um empréstimo, recorrer a aconselhamento, e todas essas coisas são legítimas, mas nenhuma delas é capaz de salvar você de uma maneira última dentro daquilo que você vê como sua identidade. E nós desabamos diante da possibilidade do fracasso. Nós desabamos diante da possibilidade de dar errado. Nós desabamos diante da possibilidade de a nossa história ser vista e nós sermos desmascarados pela sociedade, e as pessoas olharem para nós e dizendo, tá vendo, ele era ou ela era uma fraude. Mas Davi, ele sabia qual era a sua identidade, mas não só isso, ele sabia quem era Deus. Davi, ele sabia quem era Deus.
Davi, ele olha para o povo e ele diz: o Senhor que me criou, que me livrou das garras do leão e do urso, também vai me livrar desse filisteu. Ele sabia que o Senhor era o meu pastor e que nada faltará. Ele sabia que o seu Senhor, que Jeová, era o Deus de Israel. Tinha uma aliança com o povo de Israel, tinha uma aliança com ele. Ele sabia que Deus, ele estava no controle da história. Ele sabia que Deus, ele está no controle do universo, ele está no controle de todos os fatores, está inclusive no controle da vida e no controle da morte. E talvez o nosso problema é que, de maneira funcional, nós temos dificuldade em saber quem é Deus. Na prática, eu estou dizendo, nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus. E se você tem uma visão de Deus, que para você agradar a Deus, você precisa ter uma boa performance, você precisa ser bom em tudo, você precisa fazer as coisas certas o tempo todo. Se você tem uma relação com Deus com base em desempenho e com base em comportamentos, você vive sempre, em última instância, com medo de Deus. E se eu tenho medo de Deus, eu estou fugindo de Deus, eu preciso construir deuses que vão fazer o papel de Deus na minha vida. De novo, sejam pessoas, sejam relacionamentos, seja a minha carreira, seja os meus estudos, ou seja o que for. Porque eu estou o tempo todo tentando provar para o universo, tentando justificar a minha existência para o universo, querendo firmar a minha identidade diante do universo. Mas a terceira coisa que Davi sabia a quem ele pertencia. Ele fazia parte do povo de Deus. Deus vai livrar o seu povo. Ele fazia parte do povo da aliança. O povo da aliança que é formado a partir da relação de Deus com Abraão, que escolhe um povo para si, que ele diz que ele ia abençoar aquele povo. Ele dizia: Deus nunca abandonou o seu povo e ele não vai abandonar agora. Ele sabia que ele pertencia. Ele sabia que ele fazia parte de um pacto com Deus. Ele fazia parte de uma história com Deus. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quem Deus é e quando eu sei que eu pertenço à família de Deus, isso me leva para uma outra perspectiva de vida. A perspectiva que me faz vencer o medo. E por isso a minha proposta para vocês nessa manhã é que o oposto do medo não é a coragem. Mas a definição do que é o oposto do medo nós encontramos na carta de 1 João, no capítulo 4. E João escreve em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 16. E olha o que João vai nos dizer. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro.